Você acha que pular 7 ondas é só superstição? Então se prepara. A verdade por trás desse ritual é muito mais profunda. Antes mesmo de existir Réveillon, calendários modernos ou contagem regressiva, muitos povos antigos já acreditavam no poder da água. Para eles, o mar não era apenas um cenário bonito. Era uma força viva, consciente, uma divindade que observava, julgava e renovava a vida. Entre os povos do Mediterrâneo, a água do oceano representava fronteira e renascimento. Os gregos diziam que o mar guardava memórias do mundo e que tocar suas ondas significava tocar a própria origem da humanidade. Já nas antigas tradições celtas, acreditava-se que a virada de ciclo, especialmente a passagem entre anos, abria portais invisíveis. E era a água o elemento capaz de proteger, purificar e conduzir a alma para um novo começo. A água era vista como ponte entre o velho e o novo, entre quem você foi e quem você pode se tornar. E foi essa ideia ancestral que viajou pelo mundo, até encontrar um berço muito especial no Brasil. No Brasil, porém, esse ritual ganha um coração, um rosto e um nome: Iemanjá. A grande mãe das águas, a senhora do mar, a rainha das marés. Para as religiões afro-brasileiras, o oceano não é apenas um símbolo. É morada de uma força espiritual poderosa, feminina, acolhedora e muito antiga. Na Umbanda e no Candomblé, Iemanjá representa proteção, cuidado, fertilidade, emoções e o fluxo da vida. E é diante dela que muitos brasileiros, há mais de 100 anos, fazem pedidos na noite de Ano Novo. Por causa dessa influência, o mar brasileiro se tornou um altar natural. As ondas deixaram de ser apenas água em movimento e passaram a ser mensageiras, levando desejos, medos, esperanças e agradecimentos até o reino de Iemanjá. E é nesse ponto que o número 7 começa a aparecer com força. Mas ele não surge sozinho. Ele carrega uma história própria. O 7 sempre foi um número especial na história humana. 7 dias da semana: domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. 7 cores do arco-íris: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. 7 notas musicais: dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. 7 chakras principais: raiz, muladhara, sacral, svadhisthana, plexo solar, manipura, coração, anahata, garganta, vishuddha, terceiro olho, ajna e coroa, sahasrara. 7 maravilhas do mundo moderno: Cristo Redentor no Brasil, Machu Picchu no Peru, Chichén Itzá no México, Coliseu na Itália, ruínas de Petra na Jordânia, Taj Mahal na Índia e a Grande Muralha na China. 7 céus na tradição judaica: Vilon, Raquia, Shehakim, Zebul, Maahon, Machon e Arabot. 7 poderes espirituais em diversas culturas. Para os povos africanos, o 7 representa equilíbrio e plenitude. Ele simboliza o encontro entre o mundo material e o espiritual, a harmonia entre aquilo que se vê e aquilo que atua de forma invisível. Já para muitas tradições esotéricas, o 7 é considerado o número da renovação, da passagem e da transformação. Ele marca etapas de crescimento espiritual, simboliza a conclusão de um ciclo e o início de outro, e aparece com frequência em rituais voltados à purificação e ao despertar da consciência. Então, pular 7 ondas não é aleatório. É um gesto carregado de simbolismo, estrutura e intenção. Cada onda representa um passo, um ciclo, um portal que se atravessa. O ritual que conhecemos hoje não surgiu pronto. Foi uma mistura, uma dança de influências. Dos indígenas brasileiros veio o respeito profundo pelos elementos da natureza e a compreensão de que cada força natural possui um espírito guardião. Dos africanos herdamos o simbolismo espiritual do mar, visto como um portal de energia e renovação.
além do poder ritualístico do número 7. Dos europeus, veio o costume de celebrar a passagem do ano com práticas de boa sorte, trazendo crenças que se misturaram às tradições locais e acabaram moldando o que conhecemos hoje. No século XX, especialmente no Rio de Janeiro, essa mistura explodiu. As praias se tornaram palco de grandes celebrações, e o gesto de pular 7 ondas se espalhou pelo país como um símbolo de esperança e renovação. O que começou como um ritual espiritual se tornou um patrimônio cultural brasileiro. Uma tradição que une pessoas de diferentes crenças, classes e histórias. Cada uma das 7 ondas simboliza um pedido, uma intenção ou um movimento energético profundo. A primeira limpa o que ficou para trás, desfazendo cargas antigas. A segunda abre caminhos e favorece novas oportunidades. A terceira atrai prosperidade e equilíbrio material. A quarta fortalece a proteção, criando um escudo espiritual. A quinta traz sorte e leveza para os próximos passos. A sexta expressa gratidão por tudo o que já foi vivido. E a sétima renova o seu ciclo, marcando um recomeço simbólico. Por isso, muitos fazem pedidos enquanto pulam, alinhando cada salto a um desejo específico. Outros preferem apenas agradecer, permitindo que o mar leve o que não serve mais. Há também quem deixe flores brancas para Iemanjá como gesto de respeito e entrega. Não existe certo ou errado. Existe significado, intenção e conexão com aquilo que cada pessoa deseja transformar em si mesma. Se você estiver gostando dessa história, nos dê uma força com o seu like e clique no botão Hypar. Isso já ajuda demais o canal. Agora de volta ao vídeo. Existem pequenas tradições que surgiram ao redor do ritual. Algumas pessoas dizem que você não deve sair da água de costas. Outras afirmam que é importante não olhar para trás depois de pular as ondas, como se o passado não devesse ser encarado naquele momento. Também existe a crença nas cores das roupas. O branco para paz, pureza, recomeço e limpeza espiritual, sendo a cor mais tradicional para a virada. O amarelo e dourado para prosperidade, sucesso financeiro, riqueza e otimismo. O verde para saúde, renovação, esperança, equilíbrio e bem-estar, podendo atrair também fertilidade. O vermelho para amor, paixão, energia, coragem e intensidade para o novo ciclo. O azul para tranquilidade, serenidade, harmonia, clareza emocional e sabedoria. O rosa para amor em todas as formas, como romântico e próprio, e também afeto, carinho, compaixão e relações positivas. O roxo e lilás para espiritualidade, intuição, transformação, cura e conexão interior, com o lilás focado mais na cura mental e emocional. O laranja para criatividade, entusiasmo, ousadia, felicidade e bom humor. O preto para autoconfiança, poder, mistério e profundidade, sendo uma escolha para quem busca autoridade e introspecção, mas pode afastar certas energias. São símbolos que, mesmo simples, ajudam a construir a atmosfera mágica da virada. Embora pular 7 ondas seja tipicamente brasileiro, outros países também usam água em seus rituais de Ano Novo. No Japão, alguns praticam o misogi, uma antiga forma de purificação com água gelada, acreditando que o choque térmico ajuda a expulsar impurezas físicas e espirituais. Na Escócia, há o Luniduk, em que pessoas corajosas mergulham em águas congeladas no primeiro dia do ano como um gesto simbólico de renovação e bravura. E em algumas regiões da Ásia, existe a crença de que lavar as mãos na virada afasta a má sorte e limpa as energias negativas acumuladas ao longo do ano que passou. Nas Filipinas, muitas famílias tomam banho logo após a meia-noite para limpar as energias do ano que passou.
E no Havaí, algumas comunidades seguem o costume de entrar no mar para pedir renovação aos espíritos das águas. São tradições diferentes, mas todas carregam a mesma ideia. Para começar algo novo, é preciso se purificar. O ritual já apareceu em novelas, filmes, séries brasileiras e até em campanhas publicitárias, sempre retratado como um momento carregado de esperança e renovação. Ele se tornou um símbolo visual de recomeço, quase um cartão postal emocional do Réveillon no Brasil. E Iemanjá, por sua vez, surge frequentemente como figura mística, protetora e maternal, seja em representações artísticas, trilhas sonoras ou referências culturais, reforçando ainda mais o laço profundo entre o imaginário brasileiro, a espiritualidade afro-atlântica e a força simbólica do mar. Muitos turistas estrangeiros ficam encantados ao ver milhões de pessoas vestidas de branco caminhando rumo à praia, transformando a orla brasileira em um grande ritual coletivo de esperança. Além disso, algumas cidades adaptaram a tradição ao seu próprio jeito. Em certos lugares, as pessoas pulam apenas 3 ondas para representar corpo, mente e espírito. Em outros, basta tocar a água como forma simbólica de renovar as energias. E há quem prefira fazer 7 pedidos, um para cada onda, enquanto outros concentram tudo em um único desejo, mas carregado de intenção e força. Cada variação mostra como o ritual se molda às pessoas, mantendo sua essência, mas ganhando novos significados. No fim das contas, pular 7 ondas é mais do que um gesto. É uma declaração. É olhar para o mar, esse gigante que sempre existiu, e dizer: eu quero renascer. Eu quero começar de novo. É um ritual que fala sobre fé, sobre esperança e sobre o poder de transformar a própria vida. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor a tradição de pular as 7 ondas, ou te fez enxergar o Réveillon com outros olhos, considere se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho de notificação. Compartilhe com alguém que ama mitologia, folclores e histórias cheias de significado. E me conta aqui nos comentários: você costuma pular as ondas? Qual parte desse ritual mais falou com você hoje? Cada like, cada comentário e cada compartilhamento ajudam demais o canal a crescer, alcançar novas pessoas e mostram para o YouTube que esse conteúdo é relevante. E se quiser apoiar ainda mais o nosso trabalho, conheça o Clube de Membros com benefícios exclusivos. É só clicar em Seja Membro. E para fortalecer ainda mais, você também pode usar o botão Hypar e o Valeu Demais. O seu apoio faz toda a diferença. Muito obrigado por estar conosco até aqui. Até o próximo vídeo, aqui em Folclores e Lendas pelo Mundo.